Vamos abrir nossas Bíblias, irmãos. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4. Vamos avançar nessa carta. Tivemos algumas pausas, né? Família no altar. Semana passada teve o pastor Daniel pregando e a gente deu uma pausa na exposição desse livro. Mas hoje nós vamos ver todo o capítulo 4, para que com a graça de Deus, semana que vem, já avancemos pelo capítulo 5 e assim a gente em breve termine esse livro, essa carta do apóstolo Paulo. 1 Coríntios capítulo 4, verso 1 ao verso 21, eu vou ler e os irmãos acompanham atentamente a palavra do Senhor. 1 Coríntios 4, todos acharam? Diz a palavra do Senhor. Assim, pois, importa que os homens nos considerem como ministros de Cristo e despenseiros dos mistérios de Deus. Ora, além disso, o que se requer dos despenseiros é que cada um deles seja encontrado fiel. Todavia, a mim, muito pouco se me há de ser julgado por vós, ou por tribunal humano, nem eu tampouco julgo a mim mesmo. Porque de nada me argui a consciência, contudo, nem por isso me dou por justificado, pois quem me julga é o Senhor. Portanto, nada julgueis antes do tempo, até que venha o Senhor, o qual não somente trará à plena luz as coisas ocultas das trevas, mas também manifestará os desígnios dos corações, e então cada um receberá o seu louvor da parte de Deus. Estas coisas, irmãos, apliquei-as figuradamente a mim mesmo e a Apolo, por vossa causa, para que por nosso exemplo aprendais isto, não ultrapasseis o que está escrito, a fim de que ninguém se ensoberbeça a favor de um e em detrimento de outro. Pois quem é que me faz sobressair? E que tens tu que não me tenhas recebido? E se o recebestes, por que te vanglorias como se não tiveras recebido? Já estais fartos, já estais ricos, chegastes a reinar sem nós. Sim, tomara reinasses, para que também nós viéssemos a reinar convosco. Porque a mim me parece que Deus nos pôs a nós, os apóstolos, em último lugar, como se fôssemos condenados à morte, porque nos tornamos espetáculos ao mundo, tanto a anjos como a homens. Nós somos loucos por causa de Cristo, e vós sábios em Cristo. Nós fracos, vós fortes. Vós nobres e nós desprezíveis. Até a presente hora sofremos fome e sede e nudez, e somos esbofeteados e não temos morada certa. E nos afadigamos, trabalhando com as nossas próprias mãos. Quando somos injuriados, bendizemos. Quando perseguidos, suportamos. Quando caluniados, procuramos conciliação. Até agora, temos chegado a ser considerado lixo do mundo, escória de todos. Não vos escrevo estas coisas para vos envergonhar, pelo contrário, para vos admoestar como a filhos meus amados. Porque, ainda que tivesseis milhares de preceptores em Cristo, não teríeis, contudo, muitos pais, pois eu, pelo Evangelho, vos gerei em Cristo Jesus. Admoesto-vos, portanto, a que sejais meus imitadores. Por esta causa, vos mandei Timóteo, que é meu filho amado e fiel no Senhor, o qual vos lembrará os meus caminhos em Cristo Jesus, como por toda parte ensino em cada igreja. Alguns se ensoberbeceram, como se eu não tivesse de ir ter convosco, mas em breve irei visitar-vos, se o Senhor quiser. E então conhecerei não a palavra, mas o poder dos ensoberbecidos. Porque o reino de Deus consiste não em palavra, mas em poder. Que preferieis? Que preferieis? Irei a vós outros com vara ou com amor e espírito de mansidão? Amém. Vamos orar mais uma vez, pedir que Deus venha falar ao nosso coração pela palavra dele. Senhor, estamos diante de tua santa palavra e pedimos que o Senhor fale mais uma vez nessa noite ao nosso coração. Nos ajuda, Senhor, a entender a tua vontade, a compreender aquilo que já nos foi revelado e agora que pela mediação e iluminação do teu Santo Espírito, precisamos ter isso aplicado em nosso coração. Fala conosco nessa noite, em nome de Jesus. Amém e amém. Nós temos caminhado nessa carta e temos observado como que o apóstolo Paulo tem uma preocupação pastoral por esta igreja e ao longo da sua exposição
de algumas temáticas à igreja de Corinto, o apóstolo Paulo traz repreensões, mas ao mesmo tempo traz a esses irmãos uma prova do seu amor apostólico por eles. E agora, ao chegar no capítulo 4, o apóstolo Paulo vai utilizar mais imagens. Paulo fez isso no capítulo 3. Quando nós olhamos para o capítulo 3, nós vimos o apóstolo Paulo utilizando várias imagens, ou pelo menos 3 imagens, com respeito à igreja. E agora no capítulo 4, outra vez, o apóstolo Paulo utiliza outras 3 imagens para passar a sua mensagem. E nessas imagens que o apóstolo Paulo vai utilizar, ele vai tratar então sobre algumas marcas do ministro da igreja. Lembre que a igreja de Corinto estava naquela tensão entre qual era o pregador, o pastor preferido, Paulo, Apolo, Cefas, e alguns diziam: eu sou de Cristo. Já estudamos sobre isso, já vimos isso aqui bem no início da nossa exposição. Só que, por causa disso, os muitos problemas estavam reverberando na igreja. Então havia dificuldade para todo lado. E o apóstolo Paulo, vez por outra, volta a essa temática da divisão, da maneira como os irmãos olhavam para os ministros que haviam tido na igreja e ainda continuavam causando, gerando e sendo um problema na caminhada daquela igreja. E aqui ele vai então trazer agora como que uma defesa ao seu apostolado. Lembre que Coríntios, além de ser uma igreja extremamente problemática, e nós ainda vamos ver muitos problemas dessa igreja, era uma igreja que resistia ao apostolado de Paulo. Eles eram duros ao apostolado de Paulo. Eles eram rebeldes ao apostolado de Paulo. Eles olhavam para Paulo, que repreendia eles com tanta severidade e dureza, e muitas vezes justificavam que Paulo não tinha autoridade para fazer aquilo, ou então que Paulo só tinha coragem de fazer isso porque era por carta. Presencialmente ele não haveria de fazer. Então havia muitas maneiras que aquela igreja estava não reverenciando o apóstolo Paulo, não reconhecendo seu ministério, e ele agora escreve o capítulo 4 como que uma defesa ao seu apostolado, mas ao mesmo tempo instruindo aquela igreja como que eles deveriam proceder, não só com ele, mas com todos os ministros de Deus. Afinal de contas, Paulo tem uma plena consciência de que ele está ali de passagem por aquela igreja. Foi ele que plantou, foi ele que fundou aquela igreja, ele está pastoreando agora à distância aquela igreja através de cartas, mas outros ministros haveriam de vir depois dele. Então Paulo tem uma preocupação em cuidar, instruir aqueles irmãos para que eles tivessem uma consciência bíblica, para que ao julgar os ministros que viessem depois dele, e também ele mesmo, fizessem com brandura e sabedoria, não por carnalidade. Então, aqui nós vamos encontrar as marcas do ministro da igreja, e eu queria então ver 3 aspectos que Paulo aqui vai utilizar, com as 3 figuras que ele utiliza. Então eu vou seguir essa esquematização das figuras que o apóstolo Paulo utiliza. Nós poderíamos usar outros métodos, é verdade, mas vamos seguir as imagens que o apóstolo Paulo nos apresenta. Primeiro, o ministro é um mordomo fiel, verso 1 ao verso 6, se você observar na sua Bíblia, há essa divisão, há 3 perícopes nesse capítulo, do verso 1 ao verso 5, do verso 6 ao verso 13 e do verso 14 ao verso 21. Então, cada um desses trechos, nós vamos observar uma característica que Paulo fala sobre o ministro da igreja. O ministro é um mordomo fiel, do verso 1 ao verso 5, melhor dizendo. E aqui, nestes primeiros versos, Paulo agora vai ainda corrigir o problema do capítulo 1. Ainda Paulo está corrigindo o primeiro problema do capítulo 1. E Paulo então vai começar dizendo: assim, pois, importa que os homens nos considerem como ministros de Cristo e despenseiros dos mistérios de Deus. Paulo vai tratar primeiro o que é que importa para o ministro. Não é a preocupação dos homens com respeito à maneira como eles enxergavam, por exemplo, os filósofos, mas era a obrigação que eles tinham, despenseiros dos mistérios de Deus. E aqui, então, como mordomo fiel, Paulo vai combater a ideia do culto à personalidade, algo comum tanto na igreja quanto na cidade de Corinto. Lembre daquilo que eu já falei, que a cidade de Corinto, ela era embebecida por uma cultura de filosofia. Então eles estavam acostumados a ir nas arenas, a ir nos auditórios, e ali ouvirem discursos de filósofos renomados, e naturalmente cada um tomar o seu partido, cada um tomar a filosofia pretendida. E Paulo agora vai fazer um combate a esse tipo de prática dentro da igreja.
Paulo vai ensinar aqueles irmãos que a igreja não é como que um areópago, um auditório, onde filósofos se apresentam e cada um diz, eu prefiro esse, eu prefiro aquele, eu sou mais cordato com este aqui. Paulo vai dizer, nós não somos considerados filósofos, importa que os homens nos considerem como ministros de Deus. E aí, então, ele vai dizer que o obreiro, ele é um escravo, e como escravo ele é sentenciado à morte, porque a palavra que Paulo vai utilizar aqui de ministro, ela é diferente do significado que nós temos, por exemplo, na nossa língua portuguesa. Se você procurar algum dicionário onde a palavra ministro esteja sendo traduzida ou ali dando seu significado, na língua portuguesa, normalmente a palavra ministro ela é utilizada para o primeiro escalão do governo. Então, nós temos os nossos ministros federais. Nós sempre, ao ouvirmos falar sobre ministro, nós associamos ao primeiro escalão do governo. Pessoas de autoridade, pessoas de alta postura. Só que aqui Paulo não quer tratar sobre o ministro como sendo esse tipo de pessoa. Pelo contrário, o que tem aqui nesse texto é a maneira como Paulo está observando o ministro na função religiosa. E a palavra utilizada pelo apóstolo Paulo, no grego, é a palavra ruperetes, ou riperetas. A ideia é a seguinte, ele é um remador de galés. No Antigo Testamento, não, naquele tempo do apóstolo Paulo, haviam os navios, naturalmente os barcos não eram a motor, nem muito menos movidos a eletricidade alguma, mas era movido a braçada mesmo. E na parte baixa do navio, havia os remadores que ficavam ali, responsáveis por fazer aquele barco ou aquele navio sair do lugar, e o trabalho era extremamente pesado, ele fazia todo o trabalho que hoje o motor faz. Então ficava aquela fila de escravos de um lado e de outro, e alguém que conduzia essa sincronia, como certamente você já viu em algum esporte competitivo, mas nada se assemelha porque aqui nós estamos tratando de um navio pesado e o trabalho também era muito pesado. E aqueles homens ficavam ali, remando e remando, para levar o navio para o destino desejado. E esse era o tipo de trabalho humilhante, vexatório e escravizante. E Paulo utiliza a palavra que era utilizada para essa classe de pessoas. Paulo vai dizer, nós somos riperetas. A ideia é, nós somos como que um remador de galés. A palavra ministro no grego que Paulo utiliza então, nada se assemelha a um alto escalão do governo, mas se assemelha, ou na verdade é, uma referência ao escravo do navio que está remando, está ali de maneira escravizante trabalhando sob ordens de um senhor. Por causa disso, então, a primeira imagem que ele vai tratar aqui é essa imagem do ministro como sendo mordomo, e esse mordomo, por sua vez, ele é um escravo. Além disso, Paulo vai observar que o obreiro também é um obreiro, um mordomo, melhor dizendo, que obedece às ordens do seu senhor. Por isso que ele vai dizer, nós somos despenseiros dos mistérios de Deus, é alguém que está ali para obedecer ordens. E por que alguém que obedece ordens não faz a sua própria vontade? Quando ele utiliza a imagem de dispenseiros, ministros e também despenseiros, Paulo agora está tratando daquela figura do mordomo da casa. Não é tão comum em nossa cultura, é claro, mas em grandes casas, em meio a uma família, né, muito rica, que tem uma grande casa, uma grande mansão, é comum se ter algumas funções dessas, né? Então, se tem o mordomo da casa, se tem a governanta da casa, se tem os serviçais, toda a equipe que trabalha para manter uma mansão em seu estado perfeito. Só que Paulo aqui está usando a imagem de um mordomo, que era a pessoa que naquela época cuidava também de grandes casas ou grandes mansões de pessoas ricas. Essa pessoa que era o mordomo em relação ao seu senhor não era nada, era apenas um escravo. Em relação aos demais, ele era aquele que dava as instruções e comandava tudo o que acontecia naquela casa. Paulo agora vai dizer que os ministros são
Importa que nós sejamos considerados como ministros e também como dispenseiros dos mistérios de Deus. E como dispenseiro, a palavra que ele vai utilizando no grego agora é oikonomos, a ideia de onde vem a palavra mordomo mesmo. Por causa disso, o ministro ou o mordomo é aquele que é responsável por cuidar dos interesses do seu senhor. Ele cuida da alimentação da casa, ele presta contas, não aos colegas, mas presta contas ao Senhor, ele administra a despensa da casa, ele cuida da dieta que é dada à família, ele é um mordomo que cuida de tudo aquilo que acontece dentro da casa. Enquanto o seu Senhor está trabalhando e juntando recursos para manter naturalmente a sua casa, aquela pessoa é responsável por manter ela. E uma das características do mordomo é que ele não tem a competência de prover o alimento para a família. O mordomo ele apenas usa o que já está na despensa. É o dono da casa que traz o alimento. O mordomo apenas administra o que o dono traz. Diante disso, então, Paulo aqui está começando já a utilizar algumas lições claras de qual era a sua função como apóstolo e qual seria a função dos pastores que haveriam de pastorear naturalmente depois da sua partida a igreja de Corinto. Eles deveriam expor aquilo que Deus já havia dado a eles. Por isso que é comum você ouvir Paulo dizer o seguinte: porque eu vos entreguei aquilo que também recebi. Lembra da instrução da Santa Ceia? 1 Coríntios capítulo 11, quando Paulo vai fazer a instrução da ceia, diz: eu vos entreguei o que também eu recebi. Paulo está deixando muito claro, essa instrução, essa doutrina, essa ordenança não é minha, eu recebi e estou apenas passando a vocês. Então o mordomo era aquele responsável não por prover o alimento, mas por suprir as necessidades dos que estavam naquela casa com o alimento que já havia disposto naquela despensa. Por causa disso, o mordomo tinha uma necessidade, tinha uma obrigação. Ele não poderia sonegar o alimento da despensa, nem muito menos poderia adulterá-lo. Ele não podia trazer alimento de fora, nem também esconder o alimento. Ele deveria usar o alimento que estava ali e suprir ou nutrir aquela família à luz daquele alimento. Além disso, não era função do mordomo, buscar nova provisão ou servir qualquer alimento que fosse provido. Não era função dele. Ele apenas deveria ser fiel àquilo que o seu Senhor havia comprado, aquilo que o seu Senhor havia colocado na despensa. Por isso que Paulo agora está começando a elucidar a razão da sua pregação, muitas vezes dura, muitas vezes confrontadora, mas fiel aos ensinos de Cristo. Paulo vai dizer: eu não estou nem aí para aquilo que as pessoas dizem a meu respeito no crivo da filosofia. Importa que eu seja considerado ministro de Deus, despenseiros dos mistérios de Cristo. A minha preocupação não está com o julgamento do mundo, mas está com aquilo que o meu Senhor haverá de cobrar de mim, se eu fui fiel em entregar aquilo que ele me confiou às suas mãos. Então era a função do mordomo, servir às mesas com integridade. Além disso, nós vamos perceber que Paulo vai utilizar agora, do verso 3 em diante, algumas imagens sobre o julgamento. Verso 2 ele vai dizer: ora, além disso que se requer dos dispenseiros, é que cada um deles seja encontrado fiel. É a menção mais conhecida por nós, que é quando o ministro deveria ter cuidado para que quando o seu senhor voltasse o encontrasse fiel. E então no versículo 3 ele vai dizer: a mim muito pouco se me dá julgado por vós ou por tribunal humano. Agora Paulo vai utilizar três figuras de três crivos de julgamento que ele naturalmente haveria de enfrentar. Primeiro, o julgamento dos homens. Paulo vai dizer que ele pouco se importa de ser julgado por tribunal humano. O grande projeto do ministro não é ser popular aos olhos dos homens, mas fiel diante de Deus. Afinal de contas, a nossa preocupação não é com a nossa popularidade. No final das contas, ninguém que prega o evangelho fielmente vai ser tão popular ao mundo. É desconhecido, à luz da história bíblica sagrada, alguém que era fiel às sagradas escrituras e fosse popular ao governo
e fosse popular ao agrado do mundo. Porque, na verdade, o evangelho é loucura. E Paulo vai dizer isso, inclusive. Nós somos chamados de loucos. Nós somos chamados de louco. A igreja de Atos crescia, bem verdade, Atos capítulo 2, e havia simpatia do povo para com aquela igreja. Mas lembre de uma coisa, a simpatia do povo para com aquela igreja em nada tem a ver com a maneira secular como a igreja se portava. Pelo contrário, a ligação que nós temos ali é de que aqueles crentes, de fato, testemunhavam o evangelho. E as pessoas olhavam para a pregação deles e para a vida deles assim, de fato, esses aí são crentes. Nós podemos fazer o que for com eles, mas nós não podemos negar o fato de que estes aí, de fato, são cristãos. Porque eles se assemelhavam com Cristo. E é exatamente na Antioquia que eles vão ser chamados pela primeira vez de cristãos, porque pareciam demais com Jesus. Então, a igreja ela nunca vai ganhar a popularidade do mundo. Pelo contrário. Certa vez perguntaram ao pastor Francisco Leonardo, que já foi diretor do Seminário Presbiteriano do Norte há muito tempo atrás. Ele é o pai, é o sogro do reverendo Augusto Nicodemos, pastor holandês que veio ao Brasil com uma bela missão e foi um exemplo, e é um exemplo, porque ainda é vivo, a todos os demais pastores. E perguntaram assim, pastor Francisco, Chiquinho, como ele era conhecido, se a igreja fosse mais perseguida, será que ela seria mais fiel? Ele diz, não, é o inverso. Se a igreja fosse mais fiel, naturalmente ela seria mais perseguida. Não é a perseguição que nos leva à fidelidade. É a fidelidade a Deus que naturalmente vai atrair a perseguição. Primeiro momento que você entrega a sua vida a Cristo e começa a fazer o que é certo, você já começa a ser perseguido. Pelos seus familiares, pelos seus vizinhos, pelos seus colegas, pelos seus conhecidos. Primeira perseguição vem aí. É o cônjuge, é o marido, é a mulher, é os filhos, é o pai, é a mãe. Primeiro intrigado que você ganha quando se torna crente é o da sua própria casa. Porque no momento que você recebe a Cristo como seu Senhor e Salvador e começa a servir a Ele, as lutas começam a vir. Você está com a sua alma plena de alegria, convicto de sua salvação, mas aqueles que estão ao seu redor vão olhar para você diferente. E fulano só quer ser santo. E agora não quer mais nada. Agora não bebe, não joga nem dança. Como é que pode? E aí começam as perseguições. Se a igreja fosse mais fiel, naturalmente ela seria mais perseguida. E aqui nós vamos perceber que Paulo vai dizer, eu não estou preocupado se o tribunal humano vai me julgar. Minha fidelidade não é prestada ao mundo, eu não tenho compromisso com o mundo, meu compromisso é com o Senhor. Versículo 4, Paulo vai dizer, também muito pouco me argui a minha consciência. A ideia é, eu estou sendo fiel ao Senhor, então eu não estou trabalhando com propósito dúbio, eu não estou trabalhando por interesse financeiro, eu não estou trabalhando por benefício próprio, eu estou sendo fiel ao Senhor, então minha consciência está tranquila. Depois, Paulo vai falar sobre o julgamento de Deus, versículo 4, pois quem me julga é o Senhor. Paulo tem consciência de que o Senhor haverá de cobrar, de pedir contas por tudo aquilo que ele fez no seu ministério. Diante disso, então, Paulo vai dizer à igreja, cuidado, irmãos, para não julgar os ministros apressadamente. Verso 5, porque nada julgueis antes do tempo, até que venha o Senhor, o qual não somente trará à plena luz as coisas ocultas das trevas, mas também manifestará os desígnios dos corações. E então, cada um receberá o seu louvor da parte de Deus. Com isso, Paulo não está dizendo que a igreja jamais poderia chamá-lo a atenção por algum ato errado que ele cometeu. Não é isso que Paulo está dizendo. Mas o que Paulo está dizendo aqui é cuidado com a maneira que vocês julgam, baseados na prerrogativa do mundo. Nós não julgamos os ministros de Deus como o mundo julga os filósofos. Lembre sempre disso. A perspectiva da igreja de Corinto estava na filosofia. E aqueles irmãos queriam julgar os pastores baseado na sua filosofia. Ou seja, eles avaliavam o pastor baseado o apóstolo, melhor dizendo, baseado na retórica. Esse camarada aí é desenrolado, fala bem, tem uma palavra assim muito convincente, fala ao meu coração, é carismático. Esse aí é aprovado, aquele outro ali é muito duro, aquele outro ali é muito severo. Não, esse aí não presta. Paulo diz, cuidado com esse tipo de julgamento.
Não é com esse crivo que nós julgamos, mas é com o crivo da palavra, porque o que se requer dos dispenseiros é que eles sejam encontrados fiéis. Então, se há fidelidade, esse deve ser o critério para ser usado. Agora, se não há fidelidade, aí sim, Deus haverá de julgar, e vocês também, naturalmente, terão direito de julgar por falta da fidelidade ao Senhor. Então, a primeira questão que Paulo vai utilizar, a primeira imagem que ele vai utilizar aqui, é que o ministro, ele é um mordomo. Ele é um mordomo de Cristo. Segunda marca do ministro que Paulo vai trazer, então, do verso 6 ao verso 13, é que o ministro é também um espetáculo diante do mundo. E ele diz assim: estas coisas, irmãos, apliquei-as figuradamente a mim mesmo e a Apolo por vossa causa, para que, por nosso exemplo, aprendais isto: não ultrapasseis o que está escrito, a fim de que ninguém se ensoberbeça a favor de um em detrimento de outro. Paulo, mais uma vez, está combatendo o culto à personalidade. Nem eu, nem Apolo somos alguma coisa. Maldito homem, vai dizer Jeremias, que confia noutro homem, que faz do seu braço mortal a sua fortaleza, que faz do seu braço mortal a sua maior confiança. A ideia é: não confie a sua vida a homens, confie a sua vida a Cristo. Por causa disso, não idolatrem homens, não superestime pessoas. As pessoas nos decepcionam, irmãos, e nós decepcionamos as outras pessoas. Isso é uma realidade. As pessoas nos decepcionam tanto quanto nós também as decepcionamos. E a pior coisa é a expectativa. Afinal de contas, não haveria frustração se não houvesse expectativa. Acontece que a gente tem expectativa demais. Eu estava vendo hoje um videozinho engraçado com minha esposa, de uma mulher que fez 15 anos de casamento. Completou, era o aniversário de 15 anos de casamento. E ela fez um videozinho engraçado que ela amanheceu o dia dizendo assim: hoje meu marido vai fazer uma grande surpresa. E ela ficou deitadinha: vou fingir que eu estou dormindo para que ele me acorde com a surpresa. E ela ficou ali e tal, o marido levantou, foi trabalhar, ela fez: é porque eu acho que ele vai fazer no almoço. Então eu vou aqui fazer as coisas e tal, e vou aguardar, não vou nem fazer o almoço, que ele vai me chamar para almoçar fora. E aí quando dá 11 horas, ela ligou, o marido ligou: o almoço está pronto? Ela então diz assim: mas eu acho que ele vai deixar para a noite, porque durante o dia é corrido. Então ela fez ali um almoço rápido, né? Se ajeitou e tal, e aí ele ficou meio assim, mas assim: não, mas à noite ele vai me chamar. Ele vai me chamar. Na verdade, eu acho que ele vai até me levar para viajar. Talvez ele me leve para Paris, que nós não fomos ainda, mas por causa do horário, talvez ele me leve para uma cidade vizinha, que é muito bom. E ela ficou ali criando aquela expectativa. E aí passou a tarde inteira, nada da ligação para fazer a viagem, nada. Ele disse: mas eu acho que quando for à noite, ele vai chegar e dizer: vamos sair para jantar. Se arrume e vamos sair. E ele chegou em casa, aí o marido chegou e disse: tem janta, minha filha? E ela olhou assim e disse: ele deve estar guardando essa surpresa para depois do jantar. Então eu vou fazer a janta rápida ali. Fez a janta. Quando o marido se serviu, que ela tirou os pratos da mesa, olhou, o marido estava dormindo. Ela, expectativa de uma viagem, de um almoço fora, de um jantar fora. O marido nem lembrou que era aniversário de casamento. Qualquer semelhança é mera coincidência, irmãs. Expectativa. A frustração foi maior por causa da expectativa. O marido nem lembrou de 15 anos de casamento. Quem dirá de fazer a viagem, levar para jantar fora, trazer um buquê de flores, coisa desse tipo mais. A expectativa é terrível. Ela frustra ainda mais. Ela frustra ainda mais. Ela frustra cada vez mais. E Paulo vai dizer: não criem expectativas irreais. Por quê? Eu estou aplicando isso figuradamente a Apolo e a mim mesmo. Pois quem é que te faz sobressair? E que tens tu que não tenhas recebido? E se recebeste, por que te vanglorias como se não tivesse recebido? Agora, Paulo vai tratar de maneira irônica o que é que a igreja de Corinto estava fazendo. Verso 8. Já estáis fartos, já estáis ricos, chegastes a reinar sem nós. Sim, tomara reinasses, para que também nós viéssemos a reinar convosco. Paulo agora vai dizer: vocês estão se vangloriando, estão aí comparando pregadores, aí vocês certamente já estão muito ricos, né? Já estão fartos, já estão reinando, já estão vivendo a reinar sem nós. A ideia de Paulo é:
Quem são vocês para fazer esse tipo de julgamento? Vocês acabaram de nascer espiritualmente. Foi Paulo que plantou aquela igreja, foi Paulo que instruiu aqueles irmãos os primeiros passos, foi Paulo que ensinou a eles o caminho da fé. É agora aqueles irmãos se viram para Paulo e diz: Paulo, nós não preferimos você, nós preferimos Apolo, preferimos Pedro, qualquer outro. Afinal de contas, você nem apóstolo é. Paulo vai dizer: quem são vocês para querer se ensoberbecer? Vocês acham que estão reinando? Aí Paulo vai dizer: quem dera estivessem reinando. Porque quando eu voltasse aí, eu iria reinar com vocês. Porque quando eu voltasse, eu iria desfrutar da maneira que vocês tanto cresceram, quando na verdade aqueles irmãos estavam ensoberbecidos. E Paulo agora vai exortar e vai condenar a palavra soberba. Por isso ele vai fazer esse comparativo. Nós somos como que espetáculos ao mundo. A ideia que Paulo está utilizando, ou a imagem que ele está utilizando, é a imagem do Império Romano, que naquela época, quando vencia uma batalha, trazia alguns dos prisioneiros vivos amarrados por corda ou por corrente. A imagem era a seguinte: o Império Romano avançava para determinada região e ganhava isso na batalha. Alguns dos que ficavam vivos na batalha, dos perdedores, eram trazidos para Roma, amarrados nos carros de boi. Então, eles amarravam o pescoço, amarravam os pés, amarravam no carro, com as mãos presas, é claro, e vinham trazendo eles pelas ruas da cidade. E quando o exército chegava, claro, já havia aquela expectativa, aquele aguardar da população pelo exército. Afinal de contas foram vitoriosos, eram mulheres esperando os maridos, mães, os filhos, filhos esperando os pais que estavam vindo da batalha, e todo mundo fazia aquele grande corredor pelas ruas da cidade para ver o exército vitorioso passar, e junto com o exército vitorioso, os perdedores que agora seriam escravizados e mortos. Então eles vinham amarrados e ali eram expostos para todo mundo ver. Todo mundo ridicularizava. Todo mundo olhava e dizia assim: perdedor. Logo em seguida, o exército caminhava para as arenas, aonde estes homens que ficaram vivos da batalha eram jogados para os leões comerem, para as feras ali judiarem deles, para os touros os pisotearem, e todo mundo assistia aquilo como uma expectativa. Paulo vai dizer o seguinte: que eles haviam sido tornados como que em espetáculos para o mundo. Por isso que Paulo vai dizer, então, no versículo 9 o seguinte: porque a mim me parece que Deus nos pôs a nós, os apóstolos, em último lugar, como se fôssemos condenados à morte, porque nos tornamos espetáculo ao mundo, tanto a anjos como a homens. Nós somos loucos por causa de Cristo, e vós sábios em Cristo. Nós fracos, vós fortes. Vós nobres e nós desprezíveis. Paulo está dizendo: nós estamos, irmãos, como aqueles escravos que estão sendo arrastados até a arena para morrer. E enquanto isso, vocês estão aí lutando, brigando entre vocês, se dividindo. Quem é o melhor pastor? Enquanto eu, Apolo, Pedro, estamos sendo encarados ou estamos sendo levados à morte por causa de Cristo. Não foi assim que aconteceu com Paulo? Eu não sei o método que Apolo morreu, não me lembro de haver na Bíblia Sagrada uma indicação de como ele morreu, mas Paulo morreu decepado, a sua cabeça foi tirada fora pela guilhotina. O apóstolo Pedro foi crucificado como Cristo. Por isso que o próprio Cristo vai dizer naquele texto que eu preguei aqui, melhor dizendo, preguei a Saf, na verdade, de João 20, de que nos últimos dias, Pedro, você não dirá mais para onde ir, mas outros dirão aonde você vai ser levado. E Pedro morre crucificado. Porque Pedro não considerava a crucificação digna para ele, porque o seu Senhor morreu daquela forma, ele disse: por favor, coloquem a cruz de cabeça para baixo. Pedro dizia: eu não consigo olhar para a cruz e me ver pendurado nela, porque foi esse o método que meu Salvador morreu, e eu não sou digno de morrer sequer como meu Salvador. Então, por favor, invertam a cruz. E o apóstolo Pedro morreu crucificado, mas de cabeça para baixo. E Estevão morreu apedrejado. E tantos outros mais que morreram de maneira triste. Paulo vai dizer: nós somos escravos,
nós somos levados à morte por causa de Cristo, nós somos como que um escândalo para a sociedade, e a ideia que Paulo vai usar aqui, a ideia do teatro, todos nos julgam, nos veem, enquanto nós estamos sendo levados para a morte, mas isso pouco nos importa, porque nós haveremos de receber a inacessível coroa do Rei da Glória. Então nós avançamos, mas enquanto isso vocês estão discutindo bobagem. Então Paulo vai trazer essa recomendação, essa exortação a essa igreja. Depois então, o apóstolo Paulo vai falar no versículo de número 11, 12 o seguinte: até a presente hora sofremos fome, sede, nudez e somos esbofeteados e não temos morada certa. Nos afadigamos, trabalhando com as nossas próprias mãos. Quando somos injuriados, nós bendizemos. Quando somos perseguidos, nós suportamos. Quando caluniados, nós procuramos a conciliação. Até agora temos chegado a ser considerados lixo do mundo e escória de todos. Era essa maneira que os apóstolos eram vistos. Por isso que quando Paulo entrava numa cidade, rapidamente havia uma organização para botá-lo para fora. Foi assim na pregação de Tessalônica, em Roma, em tantos outros lugares mais. Paulo chegava, logo ele era expulso da cidade, porque diziam que eles causavam um transtorno. O evangelho começava a ser pregado, vidas eram transformadas, um padrão de vida era estabelecido, o povo dizia, não, aqui não. Isso vai trazer prejuízo para nós. Bota para fora esse homem. Eles eram tratados como lixo, escória da sociedade. Então, o ministro, de acordo com o apóstolo Paulo, é um mordomo fiel, mas é também um espetáculo diante do mundo. É chamado para ser esse espetáculo por causa de Cristo, a sofrer por causa de Cristo. Terceiro e último lugar, o ministro também é um pai amoroso. Verso 14 ao verso 21, o apóstolo Paulo agora utiliza essa imagem de pai em uma guinada de 180 graus, como diz o reverendo Hernandes. Ele sai da severidade, da ironia que ele utilizou para configurar a maneira rebelde da igreja de Corinto, e agora fala com doçura como um pai. Essa imagem de apóstolo Paulo, pastor da igreja, é a imagem que mostra a afeição de Paulo por aqueles irmãos. E nós que somos pais, naturalmente nós agimos assim. Nós disciplinamos, nós exortamos, nós castigamos, nós queremos que os nossos filhos mudem todo e qualquer comportamento que seja desonroso e que não seja correto. Mas ao mesmo tempo que nós disciplinamos, nós também colocamos no colo, enxugamos as lágrimas, consolamos, abraçamos e beijamos. É o que Paulo faz. Primeiro, Paulo exorta a igreja de Corinto. Segundo, Paulo vai consolar aqueles irmãos trazendo uma palavra pastoral. E ele termina dizendo assim: não vos escrevo estas coisas para vos envergonhar. E olha que Paulo já fez aqui uma bela exposição que certamente envergonhou aqueles irmãos. Vocês estão brincando em quem é o melhor pastor, enquanto nós estamos aqui sendo levados ao mundo. Eu quero usar aqui essa imagem para lembrar você mais ou menos como seria isso. O reverendo Francisco Leonardo, mesmo que eu ilustrei ainda há pouco, certo dia chegou no seminário e os alunos estavam brincando com pão. Cada um pegou um pedacinho de pão, aquelas colherzinhas de plástico, vocês conhecem muito bem de escola pública, né, azul, e pegava o pãozinho e fazia assim, que nem uma lança, zá. E de repente ele chega, estavam os alunos de um lado para outro, jogando pão, para lá e para cá. Ele chegou no ambiente do refeitório, não disse uma palavra sequer, e começa a catar pedacinho por pedacinho no chão e comer. Ele passa o refeitório todinho e começa a comer todos os pães que foram jogados no chão, depois vai embora para a sala da direção. Não diz nada. No culto da tarde e no culto do dia da manhã, pela manhã, os alunos foram tomados de uma grande comoção e arrependimento que os levou a pedirem perdão ao diretor e a repensarem a atitude dele. Ele não falou nada. Ele apenas ilustrou o que deveria ser feito por aqueles irmãos. Enquanto uns estavam desperdiçando o alimento, ele, que era o reitor e diretor, foi lá e pegou cada pedacinho do chão e comeu. De maneira humilhante, é claro, os pães estavam sujos, mas ao mesmo tempo exemplificando. É o que Paulo faz com a igreja de Corinto. Ele dá uma exortação dura àquela igreja,
mas de maneira amorosa para ensinar o valor dessa palavra. Por isso ele vai dizer então: eu não vos escrevo para vos envergonhar, pelo contrário, para vos admoestar como a filhos meus amados. Paulo amava aquele povo e por isso o admoestava. Já viram aquelas frases comuns, né? O amigo leal é o que confronta. O amigo leal não é o que concorda com você em tudo, mas é o que confronta você naquilo que é errado e coisa desse tipo. É exatamente essa ideia aqui, porque Paulo vai dizer o seguinte: eu vos gerei, verso 15, ainda que vocês tenham vários preceptores, em Cristo não tereis, porque eu gerei vocês. Então Paulo se coloca como pai espiritual daquela igreja. Por isso o verso 16 ele diz assim: admoesto-vos, portanto, a que sejais meus imitadores. Eu sou o pai espiritual de vocês, eu gerei vocês, me imitem, siga os meus passos, veja a minha caminhada. Paulo aqui dá exemplo aos seus filhos, e ele manda no verso 17 Timóteo, para lembrar a eles o que Paulo estava fazendo pelas igrejas onde havia passado. Ele vai dizer: por essa causa vos mandei Timóteo, que é meu filho amado e fiel no Senhor, o qual vos lembrará os meus caminhos em Cristo Jesus. Timóteo é enviado para lembrar aquela igreja o que é que Paulo estava fazendo também em outros locais para que ele se comportasse de tal maneira. E então Paulo termina dizendo o seguinte: alguns se ensoberbeceram, como se eu não tivesse de ter convosco, mas em breve irei visitá-vos, se o Senhor quiser. E então conhecerei não a palavra, mas o poder dos ensoberbecidos. Paulo aqui está dizendo: se vocês que são soberbos e se acham grandes, dignos de fazer qualquer julgamento, em breve eu estarei com vocês. E aí eu quero ver se de fato a vida de vocês é digna de refletir esse poder. Por isso que ele diz: o reino de Deus não consiste em palavra, mas em poder. Ou não consiste em palavra, mas em prática, em vida. E essa vida exemplifica e testemunha o poder. Não é a palavra que vai convencer, não é a palavra, não é o discurso eloquente que vai marcar a fidelidade e a autoridade do ministro, mas, sobretudo, a palavra com a vida regrada pela palavra. Por isso ele termina então no versículo 21 o seguinte: o que é que vocês preferem? Irei a vocês com vara ou com amor e espírito de mansidão? A pergunta é retórica. Capítulo 5 ele continua, mas ele termina lembrando aos irmãos: o que é que vocês preferem? Que eu chegue aí e encontre vocês com humildade, ou chegue aí e os encontre ensoberbecidos e use a vara para corrigi-los e admoestá-los? O que é que vocês preferem, irmãos? O reino de Deus não consiste em palavra, mas consiste em poder. Por fim, nós aqui temos uma lição que o apóstolo Paulo nos traz. Primeiro, uma palavra aos líderes, todos aqueles que lideram, que já são ministros, que haverão de ser, ou que de alguma maneira lideram a igreja do Senhor. Nós precisamos ser fiéis ao Senhor em toda e qualquer situação. Por que nós devemos ser fiéis ao Senhor? Devemos lembrar que nós não somos estrelas, mas somos servos. Nosso objetivo, nosso alvo não é ganharmos popularidade, mas é ganharmos cada vez mais intimidade com o Senhor. Não somos donos de absolutamente nada. Somos administradores daquilo que pertence ao Senhor. E por causa disso, nós somos escravos de Cristo. Nós trabalhamos para Ele. E nós haveremos também de prestar contas um dia a Ele. Outra lição que Paulo nos ensina, que o mordomo é alguém que não prepara o alimento de acordo com o gosto do freguês. O mordomo prepara o alimento que está na despensa. E eis a razão pela qual eu sou um dos defensores da pregação expositiva. A gente deve seguir em toda a Bíblia Sagrada. A gente não pode escolher somente aquilo que é de nossa preferência, que é melhor para nós, mas aquilo que a palavra de Deus diz, e nela toda. Doa a quem doer, doa a mim, doa a você. Nós somos apenas mordomos. Nós não precisamos de nova revelação, já nos foi dada a revelação completa. Basta-nos apenas expô-la com fidelidade. Com fidelidade. Por causa disso, então, a nossa preocupação não deve estar com o que as pessoas vão achar, mas o que Cristo está achando da nossa vida. Não é o que as pessoas veem, o que as pessoas acham, mas o que é que Cristo está achando disso. Por fim, uma palavra também à igreja.
considere o Evangelho de Cristo como sendo a base para qualquer julgamento. O crivo que nós utilizamos na igreja não é o crivo do mundo, é o da palavra. O que baliza a igreja, o que norteia a igreja, o que direciona os nossos pensamentos, as nossas decisões, não deve ser o mesmo crivo do mundo, deve ser o crivo da palavra. Por fim, cuidado com a soberba. Paulo vai exortar aqui esses irmãos com respeito à soberba. O reino de Deus não consiste em palavra, mas consiste em poder. E a Bíblia diz que a soberba precede a ruína. É preciso ter muito cuidado com a soberba. Então não considere maior do que é. Não considere-se jamais melhor do que os outros. Eu falava esses dias lá para os meus alunos de IBN, em uma pergunta que um aluno fez lá, não lembro nem qual era a pergunta em específico, mas estava relacionada a por que, pastor, algumas pessoas dentro da igreja se destacam mais do que outras e às vezes em um curto período de tempo. A pergunta era mais ou menos nesse nível, nessa questão, para tratar sobre aqueles que haveriam de um dia ser enviado para a IBN, para o seminário, instituições da EPB, coisa desse tipo. E eu explicava exatamente isso a ele. Deus distribuiu dons à igreja. A igreja é um corpo, é uma unidade. E Deus escolheu pessoas para trabalharem neste corpo de acordo com funções diferentes. Então, naturalmente, haverá de se levantar pessoas que vão vir com disposição e com uma natural inclinação a ensinar, a pregar, a evangelizar e coisas afins. Às vezes você até tem uma pessoa muito mais madura, muito mais experiente, que está muito mais tempo fazendo isso. E outra, de repente, chega recentemente e já ganha o reconhecimento da igreja. Isso não deve gerar na igreja um sentimento de ciúme, de inveja, de mal-estar, mas eu estou aqui há tanto tempo e agora chega esse aí, assume o lugar e já ganha um destaque. Não é esse o sentimento que deve haver no nosso coração. Deus chamou um para cada coisa. E nós devemos entender que nós temos de Deus o dom que Ele nos quis dar. Então a soberba, a inveja, o ciúme não deveria fazer parte do povo de Deus, jamais. A pior coisa do mundo é quando a igreja começa a ficar enciumada com as atividades, com os ministérios, com a pregação da palavra, com a liderança. É terrível o ciúme. Paulo vai dizer, nós somos mordomos, irmãos, nada é nosso. Nós estamos trabalhando a serviço de Cristo. Quanto mais trabalhador, melhor. Não tem motivo para estar enciumado. Porque de repente tem um irmão ali que começou a pregar e está ganhando destaque, a igreja está gostando. Porque de repente tem um irmão que está fazendo trabalho com as crianças e está fazendo melhor do que os que estavam fazendo e o povo está gostando e está caminhando. Porque de repente tem alguém fazendo uma ação social e está melhor do que a junta ou do que isso, aquilo outro. Isso não deve gerar em nós ciúme. Deve gerar em nós gratidão, glória a Deus por isso. Graças a Deus que está chegando mais gente para trabalhar, para contribuir. A figura do mordomo, do dispenseiro e do ministro é exatamente essa. Não é nosso. Nós apenas trabalhamos para Ele. É tudo para a glória dEle. Quem nos dera a igreja tivesse essa consciência de que nós somos escravos de Cristo, servos de Cristo, ministros de Cristo, dispenseiro de Cristo. Nós nos ocuparíamos em trabalhar mais, em fazer mais, em nos empenharmos mais. Mas um problema é real dentro das igrejas. Poucos trabalham, muitos observam e não fazem nada. Com poucos trabalhando, muitos observando e não fazendo nada, nós temos um peso demais de um lado. Um peso demais de um lado. Quem não está dentro do trabalho, não sabe a realidade do trabalho. É mais fácil criticar quando você está de fora, né? É mais fácil você criticar de repente a vida de uma pessoa que você não sabe o histórico dela. Normalmente é assim, a gente precisa ter cuidado. Inclusive quando a gente faz uma crítica a uma pessoa que a gente não conhece. Às vezes a gente vê uma pessoa assim, passa na sua rua a vida inteira, uma mulher estranha que se senta na calçada, um homem estranho que tem um comportamento diferente. Você diz, pai, que cara estranho, que mulher estranha. Mas você nunca parou para saber qual é a história da vida daquela pessoa. Esses dias eu vi um fato assim, eu vou concluir, de uma mulher lá na cidade de São Paulo que era uma acumuladora compulsiva. E a primeira vez que eu vi, fiquei espantado. Ela encheu a casa dela, o muro e a frente, de lixo, numa proporção
E foi uma semana para tirar todo o lixo da casa dela. Prefeitura, máquina, trator, gente empenhado para tirar o lixo da casa dela. Ela vivia com 10 camisas por sobre o seu corpo. Mesma coisa com saia, um monte de saia, um monte de camisa, um monte de casaco por cima. A casa ela estava dormindo do lado de fora da casa, porque dentro da casa o lixo, a acumulação já tinha batido no teto. E eu disse, meu Deus do céu, como é que alguém chega num nível desse? Eu pensei a primeiro momento, né? Como é que alguém chega num nível desse, meu Deus? A mulher andava com um monte de roupa, assim, era muita roupa, para tirar a roupa, eu não sei como é que ela vivia daquela maneira. E aí o tempo passou, fizeram lá o projeto, limparam aquela coisa bonita toda, né? Um rapazinho que trabalha com isso. Aí depois ele contou a história dela. Por que ela se comportava assim? Na infância, ela não tinha nada, então ela não tinha uma boneca, não tinha um brinquedo, não tinha uma casa, não tinha nada, ela era pobre demais. E abusavam sexualmente dela. Então, para cobrir esse traço de lembrança da sua infância, ela começou a acumular tudo quanto era brinquedo e coisas inúteis, com medo de faltar, e começou a se vestir com muitas mudas de roupa, na ideia de que, se ela tivesse bem vestida, com muitas peças de roupa, seria difícil alguém arrancar para abusar sexualmente dela. Mas à primeira vista, todo mundo que passava na frente da casa dela, que chamava, que mulher nojenta, né? Que mulher imunda, para aí. Quem já viu deixar a casa nesse nível? É o que naturalmente nós podemos pensar. Mas não sabemos o histórico por trás. Por isso que Paulo vai nos lembrar que a igreja do Senhor, ela pertence ao Senhor e nós somos apenas ministros. Devemos trabalhar para Ele, porque nós somos escravos dele. E quão bom seria, irmãos, que nós fôssemos empenhados na obra do Senhor, em o quanto que nós somos empenhados nas coisas que nós fazemos. Quanto que nós somos empenhados nas coisas que nós fazemos. O problema é que muitas vezes nós enxergamos o benefício. Se nos beneficiar, eu faço. Se não me beneficia, deixa que outro faz, deixa que outro leve, deixa que outro se vire para lá. Isso é um problema. Nós não entendemos o nosso papel, a nossa função, o nosso chamado. Importa que os homens nos considerem ministros de Deus, dispenseiros de Cristo. E o que Deus requer de cada um é ser encontrado fiel. No último dia, quando o Senhor pedir contas da minha vida e da sua vida, o que é que nós vamos ter para oferecer e para apresentar? Imagine o dia final. Quando Deus começar a pedir conta do trabalho de cada um, traz aí o teu relatório ministerial. Não é só para pastor isso. Todos os anos apresento meu relatório ministerial ao presbitério. Quantas pregações, quantas visitas, quantas seitas, aquele negócio todo. Deus vai dizer para cada um de nós, cadê o seu relatório ministerial? O que é que você fez? O que é que você fez na minha obra? Traz aí a lista. Quantas visitas você fez na sua vida? Quantas pessoas você evangelizou? Quantas pessoas você ajudou financeiramente? Quantas pessoas você orou por elas? Quantas pessoas você se preocupou? Quantas pessoas você ensinou? Para quantas pessoas você ofereceu perdão, misericórdia? Traz aí a tua lista. O que é que você terá para apresentar ao Senhor no último dia? Se você vem para a igreja, se senta nesse banquinho e vai-se embora, e só vem para cá de novo semana que vem, ou daqui a 15 dias, senta no banquinho e vai embora, certamente quando o Senhor voltar, você não vai ter muita coisa a apresentar, não. E Deus vai dizer, seja fiel no pouco, que sobre o muito eu vou te colocar. Que nós possamos entender a seriedade de sermos encontrados pelo Senhor fiéis. Nós não trabalhamos para homens, trabalhamos para o Senhor. Ainda que os homens nos considerem lixo, escória, como Paulo vai dizer, espetáculo para o mundo, eu trabalho para Cristo. Deixa-me considerar como escória. Deixa-me deixar esquecido. Eu vou fazer meu trabalho para o Senhor. Não importa se eu vou ganhar um reconhecimento, se eu vou ganhar a placa, se eu vou subir no púlpito, se eu vou ter minha foto postada, se eu vou ter meu nome reconhecido. Eu estou trabalhando para o Senhor. É ao Senhor que eu vou prestar contas. Em nenhum momento Paulo vai dizer que o dispenseiro prestava conta aos seus conciliares, aos seus demais da casa. Mas ele prestava contas ao seu Senhor, porque o Senhor haveria de pedir contas. Então que nós possamos servir ao Senhor com fidelidade, com integridade, com dedicação, porque o dono da seara vai pedir contas. E o que é que a gente tem para apresentar? O que é que nós temos a oferecer quando ele voltar? E Deus tem misericórdia, para que nós arregacemos as mangas e comecemos a trabalhar. Breve Jesus voltará.
que é que nós temos a oferecer. Vamos ficar em pé? Vamos orar então, concluindo. Senhor amado, nós agradecemos a Ti pela Tua palavra, pela Tua instrução. Pedimos que o Senhor aplique em nossos corações, para que possamos andar de acordo com a Tua palavra, Senhor. Para que possamos andar de acordo com os Teus ensinos, a sermos despenseiros fiéis, a trabalharmos para o Senhor com fidelidade. Mesmo que o mundo nos considere escória, lixo, nós sabemos que para o Senhor o nosso trabalho não é vão. Não deixa, Senhor, a soberba tomar conta em nossa vida, nem um sentimento de vanglória, nem um sentimento de que já fizemos o necessário, mas que tenhamos um coração humilhado, quebrantado e desejoso de Te servir, de Te agradar continuamente. Nós oramos, ó Pai, nós Te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém.